Saúde, estamos de volta. Vamos falar sobre um problema muito sério que atinge milhões e milhões de brasileiros e brasileiras também. É a angina, problema cardíaco e muitas vezes confundido com outras questões ligadas à saúde do coração. A gente está recebendo aqui a doutora Érica Silva, que é médica, especialista em cardiologia, coordenadora do pronto-socorro de cardiologia, preceptora da residência médica de cardiologia do Hospital Mater Dei. Que alegria te receber aqui, doutora. Tudo bem? Olá, tudo bem? Bem-vinda. Muito prazer, obrigada pelo convite. Igualmente, a alegria nossa aqui também, a gente falar de algo tão importante. A gente ouve tanto falar de angina, mas, na verdade, existem muitas dúvidas com relação a essa questão que atinge milhões de brasileiros, uma doença que exige uma atenção muito grande, né, doutora? Muito, e é legal que nós escolhemos um tema, assim, bem interessante, por ser muito comum. E temos dois lados, né? Ele é potencialmente grave e fatal, mas também muitas vezes confundido. É um assunto complexo, mas eu acho que até o final desse bate-papo aqui nós vamos conseguir esclarecer e tirar as dúvidas da maioria da população e ao mesmo tempo entender a gravidade e a potencial fatalidade da doença, né? Isso. Vamos tentar entender, então, exatamente o que é a angina. Se a gente conseguir resumir numa frase, a angina é qualquer dor no peito secundária à doença cardíaca. E essa é referente à redução do fluxo sanguíneo para o tecido do coração. Isso é angina, assim, definição em uma frase. Agora, quando a gente estende um pouco mais para entender como que é essa dor, a dor típica da angina, ela é uma dor na parte anterior do tórax, mais comum do lado esquerdo. Normalmente ela irradia para ombro, para braço, pode irradiar um pouquinho para o estômago e pode vir com outros sintomas associados, do tipo palidez, sudorese, falta de ar. E na maioria das vezes ela é ou desencadeada ou iniciada por esforço físico e melhora com repouso. Essa é a dor típica da angina. Aí tem algumas variantes e tem aquelas que não é angina de origem cardíaca que pode ser confundida, mas a definição é essa. Né? Aquela cena clássica que a gente até vê em filmes, né? A pessoa vai fazer um esforço, aí sente uma dor e coloca a mão no coração. Coloca a mão no coração. Essa é a dor típica, né? A Essa dor típica da famosa angina, né? E a diferença dela para o infarto? Essa é boa, né? Eu falo que quem vai diferenciar isso vai ser o seu médico, né? Eu costumo sempre orientar os meus alunos que acompanham comigo, os alunos da faculdade, que ficam comigo na faculdade, eu faço uma analogia com um rio. E aí os vasos do coração é como se fosse essa água fluindo ali nesse rio e qualquer impedimento desse fluxo é o que vai causar algum problema cardíaco. Então, se a gente tem um entupimento parcial, uma dificuldade desse fluxo sanguíneo passar ali, nós vamos ter a dor no peito, que é a angina. Agora, se a gente tem um entupimento e uma interrupção do vaso, né, do sangue não conseguir passar ali e nutrir aquele tecido que está à frente, aí nós estamos frente a um infarto. Ou seja, a angina ela é um sinalizador, ela é um pré-infarto. Quem tem a angina e a oportunidade de tratar é uma chance a mais de viver e não ter um outro problema mais grave, né? Sim. Mas é um pré. E essa dúvida entre o que é infarto, angina, ou até um problema gástrico, ar preso, assim, muitas coisas podem ser confundidas com tudo isso, mas na dúvida, vá ao médico, né? A angina, ela é potencialmente complicável e sempre que tiver qualquer dor no peito, o paciente tem por obrigação procurar um serviço de urgência, sem dúvida. Porque ar preso dá dor no peito. E até outras causas cardíacas também. Pode dar. Exato. Né? Dor na costela, dor muscular, né? Foi na academia, treinou, dormiu mal, né? Outras causas. A própria azia, doença do refluxo, igual você citou, essas também causam dor no peito, né? Eu gostei da analogia do rio, né? Que é ali onde está correndo ali o líquido do sangue, que precisa nutrir o coração e tudo isso faz com que a gente esteja vivo, né? Mas tem uma também que é legal de estradas, artérias, estradas maiores ou menores, que podem ficar mais ou menos congestionadas, interrompidas. Às vezes às vezes um carro batido ali, a gente pode fazer uma analogia Afonso com uma Pena, placa de gordura ali. perto de feriado, ali você não consegue ali pegar alguma coisa para chegar na Afonso Pena, na rodoviária, por exemplo, ali fica tudo garrado, né? Exato. Mas aí, às vezes, o próprio fluxo sanguíneo encontra um caminho
para uma alternativa. Uma alternativa, tipo, né, Cristiano Machado ou Antônio Carlos. Se tá ruim a Cristiano Machado, o fluxo vai pelo Antônio Carlos. E no coração a gente chama isso de colateral. Colateral. É um desvio ali que às vezes é saudável isso? Ao longo da vida, o coração ele vai desenvolvendo essas colaterais, que podem dar conta do recado, mas na maioria das vezes não. Ela consegue fazer um trabalho ali provisório. De toda forma, quando a via principal ela está interrompida, o tratamento ele tem que ser imediato, ele tem que ser de urgência, que é o famoso cateterismo, que é feito na urgência. Para desentupir isso aí. O cateterismo e a colocação do stent, que é para desentupir e liberar a via lá para você passar do viaduto lá. O viaduto, né? Garrou o caminhão ali, né? E não está passando nada, e aí precisa tirar aquilo ali para o sangue correr. E aí, de novo, os cardiologistas gostam muito de dizer, né, que tempo é coração, né? Os neurologistas gostam de dizer que tempo é cérebro. Mas você sabe que, assim, sempre quando a gente fala um pouco de coração e fala um pouco de cérebro, um pouco de rim, pulmão, nós estamos falando de estrutura muito nobres e com fisiopatologia muito próxima, muito parecida. Tanto que quando a gente coloca em causas de mortalidade, doenças cardiovasculares, infarto e AVC entram juntas, porque nós estamos falando do mesmo substrato, mesmo problema, né? A base é a doença aterosclerótica. Então, assim, tanto o AVC quanto o infarto, e eu coordeno o pronto-socorro do Hospital Mater Dei, e a gente tem protocolos muito rigorosos de tempo. É o paciente que chega com suspeita ou de infarto ou de AVC, o cronômetro começa, e a gente tem que correr, porque você está perdendo tecido ali, seja ele cerebral, seja ele cardíaco, e tem que correr contra o tempo mesmo. E falando da angina, então, a angina, e pegando a analogia do rio e da estrada, essa estrada congestionada, interrompida, ela vai provocar uma dor? Ela vai provocar uma dor. Se ela estiver livre, se a via estiver livre, a vida segue. É o caminho ideal de fluxo sanguíneo, que é o que a gente precisa. Mas se você tem um caminhão parado ali, se você tem uma batida, o fluxo fica com dificuldade, fica limitado, e aí é onde o paciente começa a ter dor. Né? E quando ele é interrompido, né, é o que a gente chama do infarto propriamente dito. E a gente tem aqui um número interessante, cerca de 10 a 15 pessoas, de 10 a 15% das pessoas com mais de 65 anos vão ter angina em algum momento da vida. As estatísticas de doenças cardiovasculares, elas são assim assustadoras, né? É a doença que mais causa morte no mundo inteiro. No Brasil, são 400 mil mortes por ano. No Brasil, só secundárias a doenças cardiovasculares. E de todas as mortes, no Brasil, 1/3 é de causa cardiovascular. Então, é uma doença que mata para valer, assim, tem que tomar muito cuidado. Quem tem a oportunidade de sentir angina, entendendo que a angina é o pré, né, o aviso, cuidar da angina para prevenir o infarto é fundamental. E o diagnóstico da angina, como é que ele é feito? Como é que o médico crava esse diagnóstico? Porque isso também implica um tratamento de longa duração, talvez para a vida inteira. Nós temos dois perfis assim, de pacientes que precisam receber o tratamento. É aquele paciente que chega para um check-up, que tem tido algum mal-estar, uma sensação de que está comendo alguma coisa e aquilo não está caindo bem, e aí esse paciente vem para um check-up para estender a propedêutica e ver o que está acontecendo, e já o paciente que está em pronto-socorro. O diagnóstico dos dois é baseado em exames direcionados, né? Tem exames mais simples e exames mais invasivos, depende do perfil e da idade de cada um, para direcionar o tratamento adequado. Agora, a gente está falando, né, que a doença cardíaca, as doenças, os problemas cardiovasculares matam muita gente, mas a evolução da tecnologia, da medicina para esses medicamentos também é fantástico. É tão acelerado quanto a própria doença, né? Assim, o volume de medicamentos novos que tem, de tecnologia para tratar, o que antes ou não era tratado, ou era só tratado por via cirúrgica. Hoje, o desenvolvimento que tem via catéter, né, que alguns pacientes chamam, tratamento a laser. Tratamento com cirurgia minimamente invasiva, que é o cateterismo, o negócio é fantástico. Sim, e até os medicamentos para cuidar da angina também, né? Como é que esse medicamento atua? Cada um vai fazer um papel assim diferente, mas o grande objetivo final do tratamento é você estabilizar aquela placa de gordura que está em formação. Então, além de você, aquela placa já formada, você colocar uma cápsula fibrosa nela e deixar ela organizada, e além disso, impedir a formação de novas. Então, é um tratamento com o objetivo de frear mesmo, de colocar a doença na marcha ré.
para isso não progredir. E existem níveis diferentes de angina? Porque a gente fala de dor, tem níveis diferentes aí dessa graduação da dor? Tem a parte acadêmica da história, tem angina estável, angina instável, tem os graus diferentes da angina. Se ela é instável ou quanto pior o grau, ela tende a ser mais grave, né? E a angina inicial, isso vai depender, vamos voltar lá no trânsito, se foi uma batida de um carro, se foi 3 carros, se teve uma batida e um atropelamento. Então, quanto maior for o problema na via e quanto maior for a placa de gordura, mais sério é o problema. Porque se a gente imagina, vamos ver aqui, por exemplo, nós estamos gravando aqui no Sion, a Nossa Senhora do Carmo, acidente ali que atrapalha todas as pistas, as 3 pistas da Nossa Senhora do Carmo, tudo fica parado para trás. Tudo fica parado para trás. No coração, o que fica parado, pra gente que está no trânsito, o que fica parado é ruim, né? Mas no coração, o grande problema está quem está à frente. É aquele tecido que não recebeu o sangue. Que não recebeu o sangue. Com os nutrientes, com tudo que o corpo precisa, né? Aquele tecido começa a morrer, começa a entrar em falência. Falando de angina, falando de dor, falando de vida após o diagnóstico, existe também um trabalho ali com o paciente para que ele se acostume com a vida normal. Às vezes ele fica com medo de fazer alguma coisa e voltar a sentir aquela dor aguda. Eu sempre falo e oriento meus pacientes, calma, é com o tempo que você vai ganhando a confiança que está tudo bem. Porque o início, ele fica traumatizado, né? E a dor da angina, a dor do infarto, ela é inesquecível. Ela é uma dor lancinante, ela aperta, ela queima, ela dói o tórax pra valer. E o paciente, ele acha que aquilo ali nunca vai passar e, feito o tratamento efetivo, aquilo melhora. Mas ele gera gatilhos assim no cérebro e qualquer outra coisa que faz lembrar que aquilo aconteceu, ele corre no pronto-socorro por medo, porque fica com essa insegurança. Mas isso com o acompanhamento, tendo um médico bem perto, para trocar uma ideia, tirar a dúvida, isso aí vai ganhando confiança. Com essa vida, assim, já com a angina diagnosticada, muitos pacientes relatam até medo de sexo, né? Exato. Eu tenho os residentes que eu acompanho lá no hospital e falo, gente, o nosso protocolo de orientação para alta inclui a abordagem da relação sexual. Porque às vezes ele não vai te perguntar, mas ele tem dúvida se pode ou se não pode, ou quando não pode, em que momento a vida vai voltar ao normal, que é o que todo mundo quer, né? E isso aí é um processo, depende muito da extensão do problema, o quanto grave foi, se teve passagem pelo CTI, se ficou com insuficiência cardíaca, como foi aquela situação, se teve parada cardíaca em vigência do infarto, depende da gravidade para a gente liberar. A proposta é que, passado o tempo, seja 1 mês, 2 meses, a vida volte ao normal. E assim como pressão alta, eu tenho amigos cardiologistas que falam que até assim, retarda um pouco o diagnóstico da hipertensão, porque o paciente vai ter que tomar isso para o resto da vida. Com a angina acontece algo parecido? Quando você fala assim, olha, vou te falar, você tem angina e você tem que casar com remédio para angina. Muitos pacientes falam assim, um dia me falaram que eu tinha angina. Você precisa entender, se um dia te falaram que você tem angina, você já tem uma placa de gordura ali no coração. E nós temos uma opção, ou a gente freia essa doença, ou ela vai evoluir para o infarto. Então, às vezes, o tratamento preventivo, o paciente dá um passo para trás, porque às vezes ele não quer tomar remédio naquela hora, sabe? Mas isso acontece muito com a pressão. O grande problema, a doença ela vai silenciosa. E ela vai acontecendo juntas ali, angina e hipertensão. Angina, hipertensão, diabetes, vai tudo no pacote, assim, porque é o mesmo substrato, né? Nós estamos falando da mesma fisiopatologia. A gente sempre fala, né, que a redução de peso corporal, mesmo que seja pequena, ela consegue apresentar bons resultados para várias patologias. Para angina também? Mesma coisa. O tratamento da obesidade, o ganho e o benefício dele é associado com a mesma coisa com o tabagismo. Ele é imediato, assim, né? Quando você para de fumar, tantos dias sem fumar, você já ganha algum percentual de benefício e isso é progressivo. E a perda de peso é a mesma coisa. E o tabagismo, aproveitando o gancho aqui que a gente está falando, ele é um dos campeões para o entupimento de vaso. Assim, por 2 motivos principais. Um, que ele acelera a produção de placa de gordura, e o outro, que ele tem o potencial de deixar o vaso rígido. Então, o vaso fica muito estreito. Aonde o sangue tem que passar, ele só tem uma opção. O vaso fica duro, ele perde a elasticidade, essa maleabilidade do vaso. O cigarro faz isso. Então, é o grande campeão por entupimento de vaso. Sim, o cigarro é o único produto que, se você fizer tudo o que está mostrando no rótulo, você morre. Ele é a bula perfeita, né? A bula onde acontece tudo.
É impressionante. Agora, com relação a homens e mulheres, a angina tem algo que é mais... As mulheres. As mulheres têm um percentual mais alto de doenças de vasos no corpo humano como um todo. As mulheres são mais acometidas por questões hormonais. Elas têm uma chance maior. E as mulheres têm até a questão lá do coração partido, né? Tem a síndrome do coração partido, que é o síndrome de Takotsubo, que também é mais comum na mulher. Já é um mecanismo um pouco diferente, ela vem mais quando você tem alguma descarga adrenérgica, ou seja, a doença, e tem essa analogia de coração partido, porque ela pode vir secundária a algum susto, algum estresse emocional, e aí tem algum... E com perfeito funcionamento do coração até, muitas vezes. Pode ser um coração perfeito e depois daquele momento evoluir para uma insuficiência cardíaca. A grande questão é que numa urgência, tanto a síndrome do coração partido quanto o infarto, os dois se comportam da mesma forma. É a dor no peito, parece infarto. Tanto que a definição de Takotsubo é uma síndrome que mimetiza um infarto. E você só vai diferenciar depois com os exames complementares. Interessante. A gente já falou aqui que os sintomas do infarto podem ser diferentes para homens e mulheres. Uhum. Com relação à angina, também existe essa diferença? Também. O perfil de pacientes que têm sintomas atípicos, a gente descreveu a dor típica, né? Que é aquela dor no braço que a gente vê muito em filme e tudo. Agora, os sintomas atípicos, eles acontecem mais nas mulheres, idosas e diabéticas. Esse trio de mulher, idosa e diabética, ele tem dor, que às vezes é só dor epigástrica, sensação de gás, e isso pode ser infarto. Tem dor no ombro e pode ser infarto. E quando a gente ver algumas mulheres ouvindo isso, fica louca, né? Acho que tudo agora é infarto. Tem que ter um bom médico, né? Uma boa orientação, senão o negócio desencadeia outros problemas emocionais e de estresse, né? Essa que é a questão, né? Mas medicação, então, ela é fundamental. Exato. A gente falou da tecnologia que está aliada aí à medicina, né? Para minimizar isso. Só tecnologia não vai funcionar, assim. Tem que ser tecnologia aliada a bons remédios. Tanto que se o paciente não vai tomar a medicação pós a colocação do stent, é melhor que não coloque o stent, porque o stent vai dar problema. Então precisa ter as duas coisas aliadas, medicamento, e temos medicações de última geração, e tecnologia a mesma coisa. Tá. Né? Aliar as duas coisas para fazer o tratamento completo. O quadro de angina pode aparecer sem dor também? Pode. Pode? Estou te perguntando. Não, doutor. Não, quem pergunta isso. assim, não, tá ótimo, eu estou te perguntando. É porque às vezes a pergunta parece uma reticência, mas é sempre um ponto de interrogação. Pode? Não, a angina silenciosa, aí nós estamos falando de uma outra doença que são vasos entupidos no coração, mas que não estão causando alguma repercussão. Porque o stent vai resolver esse vaso entupido também, né? Pode resolver, né? Sim, se tiver, só que o stent não é colocado para todo entupimento, né? Se for um entupimento moderado a importante, o stent está bem indicado. Se não, o tratamento é medicamentoso, o tratamento é farmacológico, né? Que é Sim, a gente tem vasos importantes aqui também no pescoço, né? Exato, que podem tem comprometer. A ver com o AVC lá que a gente comentou. Sim. Por isso que é tudo muito ligado, né? Tudo muito num pacote só, assim, tudo interligado. Conectado. Exato. A gente tem aqui no nosso programa um quadro que se chama Mitos e Verdades. E aí quando a gente fala de saúde coronária, né, tem muitas coisas que a gente confunde, né? Então a gente esclarece nesse quadro. Vamos lá? Vamos lá. Beleza. Mitos e Verdades, no programa de hoje, a gente está falando sobre angina e a gente está tendo a alegria de receber aqui a doutora Érica Silva, médica especialista em clínica médica cardiológica, e cardiologia, aliás, coordenadora do pronto-socorro de cardiologia e preceptora da residência médica de cardiologia do Hospital Mater Dei. Vamos lá então, mitos e verdades, doutora. Primeira questão é essa, eu falo a frase, você me diz, estresse pode causar angina? É mito ou é verdade? É verdade. O estresse, ele está sempre aliado. Eu costumo brincar que o estresse é a cereja do bolo, né? O bolo tem que estar mais ou menos pronto e o estresse ele vem para ser um gatilho de outros problemas. Então, o estresse pode sim causar alguma dor no peito, não necessariamente é uma dor anginosa típica, secundária a uma doença aterosclerótica. Às vezes é uma dor torácica que o paciente acha que é uma doença mais grave, mas pode ser só secundária ao estresse. Mas é verdade, causa, né? Assim, de certa forma é uma demanda muito grande de pronto-socorro, inclusive. É aquela gota d'água que entorna o copo, não foi ela que entornou, né? Não foi ela que entornou, ela só decorou o negócio. Sim. E as questões que acabam sendo somatizadas, elas são muito ligadas também a essa dor no peito, né?
paciente que tem, às vezes está passando por algum estresse, a gente teve aí na pandemia, né, o grau de luto e de chateação e de estresse, de medo, aumentou as anginas do pronto-socorro, porque o cérebro, ele manda um comando e cria a somatização do problema, né? A gente fez um programa sobre crise de pânico e o que a gente entendeu como psiquiatra é que, às vezes, muitas pessoas chegam no pronto-socorro com crise de pânico, achando que é um problema cardíaco, né? Achando que é um AVC, achando que é uma crise convulsiva, que é um desmaio, que é... Como é que é esse procedimento no pronto-socorro, quando chega ali? No primeiro momento, né, a gente abre mais o leque de opção para não deixar passar, né? Como diz, a gente aumenta a sensibilidade para não deixar passar nenhum problema que seja verdadeiramente orgânico, né? E aí, os exames é que vão ajudando, sabe? À medida que o paciente vai ficando ali na sala de observação, na sala de emergência, a gente vai recebendo reavaliação o tempo todo, conversa com o familiar, exames que já fez anteriormente, realiza exames ali na urgência e a gente vai, né, tentando entender o porquê. Vai descartando. Tem alguma característica assim que pode cravar um problema cardíaco? Meu querido Dr. Calil sempre fala que é pata de elefante no peito. Pata de elefante no peito deve ser um negócio terrível. Mas, na sua opinião, tem alguma dor que... Não, essa aí, ok, essa Nossa, a dor que preenche 3 critérios, assim, ela, até que prova o contrário, ela é um problema grave do coração. É uma dor no meio do tórax, que irradia para ombro, piora com esforço, melhora com repouso, tem duração mais do que 10 minutos. Essa aí eu... Vamos repetir. Vamos repetir. Essa é muito importante. Ó, é a dor no meio do peito. Dor no meio do peito. Né, que é a retroesternal. Ela irradia para o braço, para ombro, para estômago e mandíbula. Ela tem essa irradiação aqui na parte anterior toda do tórax. Ela piora com esforço e melhora com repouso. Esforço é levantar da cama? Arrastar um móvel, subir uma escada, subir uma rampa, caminhada, os esforços. Quanto mais grave for a doença, menor precisa ser o esforço. Então, se você tem uma doença, um vaso que está mais próximo de ser entupido, menor precisa ser o esforço. Você pode subir um lance de escada e sentir uma dor importante. E a dor, quanto mais prolongada, não dá para botar a mão no fogo, que não é um problema cardíaco, não. Vai embora para o pronto-socorro. Corre. E o exame que a gente precisa fazer de imediato, em todo atendimento de dor torácica, é o eletrocardiograma. Esse, se vier alterado, cravou. Cravou. A outra frase que eu te digo, doutor, é essa. Angina é um aviso do corpo. Mito ou verdade? Verdade verdadeira. Quem tem a chance de tratar uma angina com um tratamento efetivo, se livra de um infarto, né? Vamos falar assim. Então, é um sinalizador. A angina vai dar esse também sinal da dor que para com... A angina ela fica um pouco mais leve e ela passa mais rápido, às vezes. Ela não prolonga tanto. Mas ela pode ter a mesma característica da dor, sim. E aí, passou, não tem mais nada. Passou, não achei que era nada. O que tem de paciente que infarta hoje, e quando você vai estendendo a conversa, ele teve um pouco de dor 15 dias, 10 dias atrás, é impressionante. Tem alguma relação com algum problema gástrico anterior com relação a... Porque o intestino hoje está na moda, tudo é intestino, tudo... Também tem alguma conexão com o coração? Tem, você sabe que nós estamos escrevendo um caso, um caso para o Congresso agora, avaliando a probiótica intestinal associada a doenças cardiovasculares, porque tá interligado, não tem como desligar. E o que acontece, às vezes, é pós-alimentar. O paciente comeu, às vezes, uma alimentação mais carregada, de final de semana, e desencadeia uma crise de dor torácica. Tem a ver. Interessante. E a outra, olha só, doenças no pulmão podem causar angina. Mito ou verdade? Verdade também. Também? Parece que não, né? Mas pulmão e coração, eles estão muito ligados ali. E cada vez mais tem sido estudada até uma doença que está super frequente, que é a apneia do sono. A apneia do sono está muito ligada com o coração e pode desenvolver, além da angina, além do infarto, outras doenças cardíacas, arritmia e tudo. Subdiagnosticada. Sempre que você tem um paciente com um perfil que possa ter alguma doença pulmonar e tem um problema cardíaco, você tem que investigar os dois. A apneia do sono, falando do fluxo do trânsito, do rio que tem que correr, ela para. Ela atrapalha, você está dormindo, né? ela para ali, pausa, você para de respirar. Para pausa. Aquilo altera o coração, que está muito ligado ali. Trânsito, A outra aqui, bebidas alcoólicas, energéticos, podem causar angina. É mito ou verdade? Verdade também. Verdade? Verdade também. Mandou bem, Adriano, nosso produtor. As bebidas energéticas, né, que desencadeiam um aumento da frequência cardíaca, você obriga o coração a trabalhar com uma potência maior. Então, né, é aquela história de festa, né?
Tá na festa, é energético e vai bebida alcoólica, você aumenta a demanda para suprir aquilo que o corpo está pedindo e pode ter E não dor. é à toa que no rótulo dos energéticos está escrito lá, não misturar com bebida alcoólica. Já viu isso? Pois é, tem lá, né? Não é para misturar, mas parece que foi feito para misturar, né? Foi feito para misturar. A angina pode ser identificada antes de causar dor no paciente. É mito ou verdade? Olha, a angina, ela caracteristicamente a dor. O que a gente pode diagnosticar antes de acontecer é a presença ou não da placa de gordura ali no coração. Porque às vezes já tem uma plaquinha que está começando, você consegue pegar lá no início com exames bem sensíveis. E a última é, essa angina leva a outras doenças mais graves, doenças cardíacas. É mito ou verdade? Sem dúvida, né? É verdade verdadeira, né? Se tiver que deixar uma mensagem aqui, é essa, né? Entender que a angina é um sinal laranja aí que tá te avisando de alguma coisa. Se deixar, vai infartar em breve. Muito bem, doutora. Muito obrigado, doutora Érica. Sucesso aí. Um grande abraço ao pessoal do Mater Dei. Obrigada. Boa sorte na jornada aí. Muito Valeu. obrigada. Obrigada pelo convite. Valeu. Muito obrigado também pela sua companhia. Olha aí o nosso WhatsApp, é o 31997915990. Sugestões, sugestões de pautas, de assuntos, a gente está te esperando por lá. Até a próxima. Saúde!